Boa noite, saúde os irmãos com a paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida. Estamos aqui reunidos para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu quero te convidar nesse momento a fechar os seus olhos, vamos fazer uma breve oração, consagrar este momento de adoração ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por mais uma semana de vida, por mais um dia que o Senhor nos concede, pela viva esperança que o Senhor nos tem dado, por meio de Jesus Cristo, pela nossa salvação. Nós somos gratos a Ti e somos gratos pela oportunidade que temos de adorar o Teu santo nome. Esse é o nosso desejo nessa noite. Abençoa esse culto, cada lar que está aqui reunido por meio das redes sociais, mas que nós possamos estar unidos em comunhão e adoração em um só Espírito ao Senhor. Esse é o nosso desejo e é em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Quero convidar você a fazer uma breve leitura da palavra do Senhor, que se encontra lá em Hebreus, no capítulo 10. Nós vamos ler alguns versículos a partir do verso 19. Então, Hebreus 10, verso 19, diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Até aqui. O Senhor é aquele que nos salvou, é aquele que deu sua vida por nós e por meio de Jesus. Nós temos acesso à presença de Deus pelo novo e vivo caminho e podemos nos achegar ao Senhor com toda a confiança, com toda a esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Nenhuma das promessas do Senhor falhou, jamais falhou. Quando Josué, na terra prometida, antes de sua morte, ele declara ao povo que nenhuma das promessas que o Senhor fez falhou. E assim é o nosso Deus. Que nós possamos declarar isso agora por meio desse cântico de adoração, que nós vamos permanecer firmes nas promessas do Senhor. Adore ao Senhor junto conosco. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, sempre permaneço pelo seu amor. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas que não vão falhar. Venço as tempestades do revolto mar, todo medo e todo mal vou derrotar. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus.
Nós estamos vivendo tempos difíceis, parece realmente que estamos nesse revolto mar que acabamos de falar, mas temos um Deus que é grande e que tem grandes coisas para nós. Não podemos perder a fé de que há grandes coisas por vir, porque o Senhor é aquele que nunca tarda a nos abençoar, a cuidar de cada um de nós. Ele continua sendo o mesmo, Ele continua sendo a luz desse mundo, Ele continua sendo a nossa esperança. Adoremos ao Senhor com todo o nosso coração. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, Tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, Tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia, temos a certeza que grandes coisas o nosso Deus ainda vai fazer, porque o nosso Deus, Ele é maior do que todas as coisas, Ele é maior do que qualquer vírus, Ele é maior do que qualquer doença. O nosso Deus está sentado num trono soberano, Ele já abriu o mar vermelho, Ele já fez tantas coisas por nós, e nós temos a certeza que Ele vai fazer ainda muito mais. Exalte, adore ao Senhor, aquele que está sentado no santo trono. Novo
Deus é digno de toda adoração, de ser exaltado, de ser engrandecido. Glórias ao Senhor, que privilégio nós temos de poder adorá-lo. Nesse momento, abra o seu coração para a palavra do Senhor, aquilo que o Espírito vai dizer à igreja. Amém? Todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos gratos pela sua participação em nosso culto. Nós já tivemos um momento de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. E agora nós estaremos passando para a leitura da palavra. Gostaria de ler um texto que está lá em Mateus, capítulo de número 7, versículo 24 até o 28, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que desabou, e grande foi a sua ruína. O que Jesus está querendo nos ensinar nesse texto? E o que é que nós entendemos como mensagem desse texto? Eu entendo que é o resultado de uma vida alicerçada em Cristo Jesus. Uma vida alicerçada em Cristo Jesus é uma vida que está firmada nas palavras do Senhor, nas palavras do Mestre. E nós vimos que toda construção, ela tem uma base, um alicerce. E esse alicerce proporciona um monumento bem firme e resistente. Assim também é uma casa construída sobre as palavras de Cristo. Jesus sempre fazia exemplo de
coisas que aconteciam no dia a dia para facilitar o entendimento daquilo que ele estava querendo ensinar. E a gente vê que não existia dificuldade para entender as palavras do Senhor, entender os conselhos do Senhor, entender aquilo que ele estava ensinando. Até o mais simples do ser humano pode entender a mensagem de Cristo. Esse é o objetivo de Deus, que todos entendam a sua palavra. A mensagem do Evangelho ela não pode ser carregada de complicadas interpretações, pois Jesus ensinou de uma forma muito simples, e dessa forma simples, ele deu condições de todos entenderem a sua mensagem. Então, a mensagem que nós vemos aqui é verdadeiramente a conclusão do Sermão do Monte. E o que você pode me perguntar, o que é o Sermão do Monte? É o primeiro de uma série de 5 sermões importantes que Jesus mencionou e foi registrado por Mateus. Esse sermão é uma perfeita exposição da lei e uma forte reprovação ao legalismo dos fariseus, terminando assim com um chamado à fé verdadeira e à salvação. Mas o foco desse sermão, na verdade, era mostrar o que os homens estavam andando totalmente oposto àquilo que havia sido ordenado nas Escrituras. Em todo esse sermão, Jesus começa a explicar coisas tremendas que dá uma facilidade de entendimento daquilo que estava registrado na lei e nos profetas. Esse é o uso correto da lei com respeito à salvação. Ele fecha qualquer avenida do mérito humano e deixa os pecadores dependentes unicamente da graça divina e da salvação. Quando ele começa a dizer assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, ele inicia esse sermão, quando ele inicia ali falando sobre as bem-aventuranças. E ele começa a dizer, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse foi o início do sermão, quando ele sobe ao monte e as multidões estão ali em volta dele, e ele inicia falando essa bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É interessante observar, você pode perguntar, o que seria o humilde de espírito? O humilde de espírito é o oposto da autossuficiência. Fala de profunda humildade de reconhecer a total falência espiritual daquele que se afasta de Deus. Descreve assim a vida daqueles que estão profundamente conscientes de sua própria perdição e desesperança longe da graça divina. É o homem entender que ele não tem condições alguma de salvação se não for pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Mas aí ele diz assim, deles é o reino dos céus. Observe que a verdade da salvação pela graça está claramente pressuposta neste versículo de abertura do Sermão do Monte. Jesus estava ensinando que o reino é um presente gracioso para aqueles que reconhecem sua própria pobreza de espírito. E aí a gente observando o Sermão do Monte, eu não vou falar sobre as 9 bem-aventuranças, mas vou andar um pouquinho juntamente com vocês, para que nós possamos entender o que Jesus estava querendo dizer quando ele falou que todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Observando os conselhos, ele começa dizendo ali para os discípulos, ele fala assim, no versículo 22, ele vai dizer, no capítulo 5, no versículo 22, ele vai dizer assim, vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra. O que seria o sal da terra? Se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. O que seria o sal da terra? A influência e a responsabilidade daquele que recebeu a Cristo. O sal faz toda a diferença no alimento. Tem que estar na medida certa. O sal também tem o poder de preservar. Então, nós entendemos que preservar a doutrina verdadeira da palavra de Deus
em nossos corações de forma equilibrada e dentro dos padrões bíblicos pelo Senhor estabelecida. É a interpretação de ser o sal da terra. Então nós vemos também que Jesus vai falar sobre a luz do mundo. No versículo 14 ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Jesus disse lá em João 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele que é a luz do mundo, e ele diz assim: vós sois a luz do mundo. A luz brilha, a luz tem o poder de brilhar, tem o poder de afugentar as trevas. A luz se opõe às trevas, ela brilha através daqueles que o seguem. Ou seja, o brilho de Cristo, Jesus está brilhando através daqueles que seguem a Cristo. Quando ele diz, vós sois a luz do mundo, em outras palavras, ele está dizendo, vocês refletirão a minha glória por meio de vossa maneira de viver no meio de uma sociedade que está dominada pelas trevas. O motivo mais grandioso para a vida cristã que alguém pode ter é que, por sua maneira de viver, seus companheiros sejam constrangidos a glorificar a Deus. Por isso ele diz aqui, olha, lá no final, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse é o objetivo de sermos luz neste mundo. Glorificar a Deus para que as pessoas vejam a luz de Cristo brilhando através de nós e glorifique a Deus por meio do nosso testemunho, das nossas atitudes. E a gente olhando aqui o que Jesus estava ensinando, ele começa a falar algumas coisas com respeito à lei. Lá no versículo de número 17 ele diz assim: não penso que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque na verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, ele será considerado grande no reino dos céus. Por isso vos digo, que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Não vivemos mais debaixo da lei, mas da graça de Deus. Mas a graça não dispensa de obedecer à lei. Cristo está afirmando aqui a total inerrância e absoluta autoridade do Antigo Testamento como palavra de Deus. Quando ele afirma o i ou tio, ele diz que o Novo Testamento não deve ser visto como algo que substitui ou anula o Antigo Testamento, mas como cumprimento e explicação dele. Todas as exigências da lei mosaica foram cumpridas em Cristo. Contudo, nem o i ou um tio devem ser, por isso, eliminados. O i refere-se à menor letra hebraica, o iod, né? Que é um pequeno traço de pena, como um acento ou um apóstrofo. O tio é uma pequena extensão, um chifrezinho, que distinguia certas consoantes hebraicas. E aqui a palavra diz, aquele, pois, que violar. A palavra de Deus é a Bíblia e não deve ser menosprezada de forma alguma. A palavra de Deus não deve ser retalhada de forma alguma. A palavra de Deus não pode ser profanada nas mãos dos homens. Aquele que violar um i ou um tio da palavra será tirado da sua parte no reino dos céus. E aí Jesus, continuando aqui, ele vai falar sobre os conselhos que existiam com relação à lei, e lá no versículo de número 21, ele vai dizendo assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que aquele que se irá contra seu irmão, sem motivo, estará sujeito a julgamento.
E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. É muito interessante observar que às vezes a gente fala assim, o mandamento está dizendo não matarás. Jesus não estava alterando os termos da lei em nenhuma dessas passagens. Em vez disso, ele estava corrigindo o que eles ouviram. Ele estava dizendo, fazendo a interpretação exata daquilo que Deus havia estabelecido. A lei que proibia matar era um dos 10 mandamentos. Mas aqui ele mostra que vai muito além. Aquele que irá contra o seu irmão sem motivo. Aquele que insultar o seu irmão. Aquele que xingar seu irmão. Ou seja, ele sugere que a agressão verbal tem as mesmas motivações pecaminosas, como o ódio, o rancor, a ira, que por fim levam ao homicídio. Porque a partir do momento que você está irado, a partir do momento que você está com rancor, a partir do momento que você está com ira do seu irmão, ou de quem quer que seja, já está se formando no coração o desejo de algo pior. Por isso que Jesus traz essa interpretação. E aí, continuando, no versículo 27, ele fala sobre o adultério. Ele diz assim, olha, ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. A lei contrária ao adultério era também um dos 10 mandamentos. Adulterar para o judeu, observando-se a letra da lei, seria deixar a mulher do próximo. Seria deitar com a mulher do próximo. Para Jesus, isto é ainda algo mais. Atendendo ao espírito da lei e a disposição do coração que leva a cobiçar a mulher, declara que pensamentos impuros é adultério. Embora o ato não possa ser até praticado, mas só o fato de fazer isso já está cometendo adultério. Então Jesus, nas suas interpretações, mostrando para aquela multidão, para os discípulos, qual era o verdadeiro significado da lei, e ele atraiu as pessoas que estavam à sua volta, observando os seus ensinamentos, observando aquilo que ele estava ensinando, aquilo que ele estava interpretando, porque eles haviam interpretado de forma errada durante todo o tempo. E aí depois ele vai falar sobre o juramento. Quando ele chega lá no versículo 33, ele diz assim, também ouviste que foi dito aos antigos. Observou que tudo nisso, Jesus está sempre fazendo uma menção do que foi dito aos antigos. Lembra do que foi dito aos antigos? Ele diz assim, não jurarás falso, mas cumprirá rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Não jureis pela sua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. A lei prescrevia juramentos em determinadas circunstâncias. O próprio Deus confirmou uma promessa com juramento. Quando ele fala para Abraão, ele fala, jurei por mim mesmo, diz o Senhor. O que Jesus está proibindo aqui é o uso leviano, profano e despreocupado de juramentos no linguajar diário. Nessa cultura, tais juramentos eram frequentemente empregados para propósitos enganosos, para fazer com que a vítima acreditasse que estava dizendo a verdade. Os judeus juravam por coisas como o céu, como a terra, Jerusalém ou pela sua própria cabeça, mas não juravam por Deus com medo do castigo divino, por conta da mentira. Jesus sugere que nosso modo de falar seja extremamente a verdade, pois não é o juramento que vai validar, mas o temor ao Deus que tudo ouve, que vai validar as nossas palavras. Então seja sim, sim ou não, não. Nós não precisamos
jurar para que a nossa palavra se torne verdadeira em determinadas situações. Tem que ser suficiente o que nós falamos. Temos que falar unicamente a verdade, exclusivamente a verdade. A partir do momento que nós tomamos esse conselho de expressar unicamente a verdade, não haverá em nenhum momento, dúvidas daquilo que nós estamos falando. E ali no versículo 38, Jesus vai falar sobre a vingança. Ele diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. É interessante a gente observar que olho por olho, dente por dente, era assim que era estabelecido pela lei. A intenção dessa lei era de controlar a vingança da pessoa lesada, não podendo ultrapassar a simples retribuição justa e exata. Seu propósito era assegurar que a punição em casos civis fosse proporcionalmente ao crime. Nunca teve o propósito de sancionar atos de retaliação pessoal. Mas o conselho do Senhor tem como objetivo quebrar a dureza do coração humano diante de situações que o levaria a uma atitude dura e rigorosa. Porque o coração do homem ele é muito duro. Ele imediatamente ele quer vingar de situações pelas quais passou. Ele não entende o princípio do perdão. O ser humano está condicionado a sempre querer vingança. E não é isso que o Senhor nos ensina. Mostra que podemos mudar o rumo das coisas por conta de nossas atitudes. Lá em Romanos, capítulo 12, 19, ensina que o servo de Deus deve agir com relação aos inimigos. Como que deve agir com relação aos inimigos? A palavra diz assim: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. A atitude de retribuição dos cristãos deve ser positiva, sempre pagando o mal recebido com o bem. Nós temos que aprender a fazer sempre isso. Quem que nunca teve a experiência de talvez falar de alguém, pensar mal de alguém, e de repente quando você conhece aquela pessoa, ou quando você convive com aquela pessoa, você percebe que você estava equivocado, que aquela pessoa é totalmente diferente daquilo que você havia pensado. Isso acontece conosco. Mas e quem nunca teve a oportunidade de fazer o bem para aquele que estava fazendo o mal para si? E como que sente aquela pessoa no momento que ele é retribuído com o bem? Aquela pessoa se sente envergonhada. Por isso que a palavra diz: você está amontoando brasas vivas sobre a cabeça. E aqui Jesus, continuando, ele vai falar sobre o amor ao próximo. No versículo 43, ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa terás? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Então nós temos que ter uma atitude diferente daqueles que não seguem a Cristo Jesus.
A explicação de Jesus era exatamente oposta aos escribas e fariseus, resultando num padrão muito mais elevado. O amor ao próximo deveria estender-se até mesmo aos próximos que são inimigos. Jesus nos ensina que devemos abster-nos de ressentimentos, qualquer que seja a maneira pela qual nos maltratem. Nós temos que nos abster de ressentimentos. Aquela pessoa nos fez mal, nós vamos fazer da mesma forma? Ou nós vamos perdoar? Ou nós vamos amar? Ou nós vamos entender qual é o propósito de Deus naquela vida? Você já experimentou, no momento que você for lesado de alguma forma, seja por palavras ou qualquer outra coisa, aquela pessoa que te fez o mal, você orar por ela? Já experimentou fazer isso? Ao invés de falar mal dela, ao invés de criticá-la e desejar o mal para ela, falar, levantar a voz ao Senhor em clamor por aquela vida, é essa atitude que Deus espera de nós. Porque os nossos inimigos não são as pessoas. O nosso inimigo é Satanás e os seus demônios. Esses são os nossos inimigos. As pessoas são criaturas de Deus, dependentes da salvação, carentes da salvação, talvez andando no mundo desconhecido por não conhecer a salvação. E nós temos a palavra da verdade para transmitir a esses corações. E não é só isso, mas devemos procurar o bem daqueles que procuram prejudicar-nos, amar os que nos odeiam. A prática de tudo isso vai trazer benefício para nossas vidas. Nós seremos beneficiados, seremos agraciados, seremos fortalecidos em Deus. Por isso que a palavra diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoará brasas sobre a sua cabeça e o Senhor te retribuirá. Lá em Provérbios 25, 21, 22 vai falar que quando nós fazemos isso, nós recebemos a retribuição de Deus, a retribuição do Senhor, que é muito mais importante. Assim, Jesus vai nos ensinando a respeito de situações que enfrentamos no decorrer dos anos, os quais os procedimentos corretos diante deles. Aqui no Sermão do Monte, ele passa a ensinar tudo isso, ele passa a ministrar a respeito dessas verdades, a respeito do que estava estabelecido na lei e de como deveria ser o procedimento correto. E depois ele chega lá, no capítulo 6, ele vai falar sobre a prática da justiça. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. De outra sorte não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Não devemos realizar as coisas com o intuito de sermos vistos pelos homens. Assim, um galardão já está recebido por meio dos elogios humanos. Aprendemos que Jesus não condena as esmolas. Quando ele vai mais à frente, ele fala, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Aprendemos com Jesus também isso, que ele não condena as esmolas, nem a oração, nem o jejum, mas a forma como são empregadas essas coisas. É isso que Jesus condena. A forma como nós empregamos essas verdades, essas ações, não devem ser aproveitadas para demonstração pública, pois a humildade e não o orgulho é a base da comunhão com Deus. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, quando nós fizermos alguma coisa, que o nosso braço direito não saiba o que foi feito o esquerdo. Que nós possamos não aguardar elogios dos homens, porque Deus está vendo e Deus sabe. O mais importante é ter do Senhor do que dos homens. E aí, por fim, Jesus vai falar sobre a oração.
sincera, que é a oração do Pai Nosso. É interessante observar que naquele sermão ele traz muitas informações de coisas que os homens já conheciam, porém estavam fazendo de forma errada. Coisas que eram de conhecimento daquela população, mas estava sendo empregado de forma equivocada. Ou seja, talvez estava fazendo da maneira que eles entendiam que deviam ser feitas. Mas não era como Deus havia estabelecido. E aqui, inclusive, ele fala sobre o Pai Nosso. E se a gente for observar o Pai Nosso, né, nós sabemos que a oração é falar com Deus. Orar é falar com Deus. Não podemos ter uma vida cristã sem oração. Não podemos ter uma vida cristã sem buscar o Senhor. E a Bíblia fala que nós não devemos usar de vãs repetições. Essa prática acontecia com os adoradores dos deuses falsos. Os pagãos usavam isso como forma de forçar os deuses a atender os seus pedidos. Mas eles não respondiam, porque eles não existem. Lembra de Elias com os profetas de Baal? A Bíblia fala que Elias desafia os profetas de Baal, 850 profetas de Baal, e aqueles 850 profetas começam a clamar de manhã até meio-dia a um Deus que não existe, a um Deus que não existia. Assim também muitos hoje estão clamando a deuses que não podem responder aos seus pedidos, aos seus clamores. Nós temos um Deus verdadeiro. É a Ele que nós devemos clamar. É a Ele que nós devemos apresentar as nossas queixas, apresentar as nossas alegrias, apresentar ao Senhor a nossa gratidão. A esse Deus verdadeiro. E quando Ele ensina a oração do Pai Nosso, Ele fala que nós devemos orar, primeiramente glorificando a Deus, primeiramente exaltando a Deus, dizendo: santificado seja o teu nome, e depois clamando ao Senhor para que o reino dele venha até nós e a vontade dele seja estabelecida em nossas vidas, em nosso meio, na terra e no céu, como diz a oração do Pai Nosso. E nós devemos clamar para que o Senhor nos dê o alimento dia após dia, porque nós sabemos que o alimento vem do Senhor. E eu acho interessante que aí, na própria oração do Pai Nosso, ele fala assim: e perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Já observou a importância dessa afirmação? Quando você fala assim: Deus, perdoa os meus pecados como eu perdoo aqueles que me prejudicaram, você está, em outras palavras, falando assim: da mesma forma que eu perdoar, eu quero que o Senhor me perdoa. Então você tem uma responsabilidade muito grande em perdoar a pessoa que te fez o mal. Porque se você não perdoar, você não receberá o perdão de Deus. Jesus, nessa oração, ele ensina exatamente isso. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E aí, nós já estamos chegando perto do fim, Jesus vai falar sobre os tesouros que valem a pena adquirir. No versículo 19, ele diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões nem escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Armazenar para si tesouros, valores além do necessário. Os tesouros terrenos nos levam ao distanciamento das verdades espirituais. Dificilmente aquele que está prisioneiro das riquezas consegue perceber que é pobre, miserável, sem esperança de salvação. Porque a riqueza dele está naquela coisa, está nos bens materiais. Os tesouros terrenos são de fácil acesso pelos ladrões, mas os tesouros celestiais jamais serão roubados. Por isso que nós temos que buscar tesouros onde a traça e a ferrugem não corrói e nem os ladrões roubam.
Quais são os tesouros mais importantes que nós podemos observar? É a fé. Quem pode comprar a fé? Qual ouro, qual a prata é capaz de comprar a fé? É capaz de valorizar o tamanho da fé, o valor da fé, a esperança, a salvação da alma. Uma vida entregue ao senhorio de Cristo são tesouros que não podem ser comparados com qualquer outro. Viver a promessa da eternidade na presença do Senhor Jesus, existe tesouro mais importante do que esse? Tem homens que têm um monte de dinheiro, um monte de riqueza, um monte de tesouro, mas não têm a salvação, não têm esperança. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aqui o Senhor vai dizendo que nós devemos servir unicamente a Ele, somente a Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Não pode servir a Deus e as riquezas. No original, as riquezas significa mamon, significando dinheiro ou outros bens terrenos valiosos. Então, mamon era o significado de riqueza. Por isso, nós não podemos servir a Deus e a mamon. Lembra da história daquele jovem rico? Tem um texto na Bíblia que fala que um jovem rico chega até Jesus e ele pergunta: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vai e pergunta para ele assim: conhece os mandamentos? Segue os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não adulterarás. Aí diz que aquele jovem falou assim: eu observo tudo isso desde a minha infância. Eu faço tudo isso desde a minha infância. Jesus não reprovou a afirmação dele. Jesus entendeu que ele estava falando a verdade. Então Jesus disse: então vende tudo, dá aos pobres, vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Ou seja, Jesus estava oferecendo para ele um tesouro que jamais seria destruído. E diz que ele abaixou a cabeça e saiu cabisbaixo, porque era muito rico e não queria abrir mão das suas riquezas. Deixou de ganhar um tesouro eterno para ficar com um tesouro que perderia, que passaria, que era destruído pela terra. E aí Jesus vai falando sobre muitas coisas nesse Sermão do Monte, e ele fala que nós não devemos estar preocupados, ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Jesus está perguntando, está falando que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. As preocupações da vida não devem ocupar o lugar da vontade de Deus no coração humano. Tudo que recebemos vem dele. Ele que está no controle de tudo, inclusive de nossas vidas. Nós não podemos acrescentar nada. Não temos capacidade de alterar nada no curso de nossa vida. Tudo vem de Deus, tudo vem do Senhor. E por fim, já estou encerrando, ele vai falar sobre as duas estradas. Lá no versículo de número 13, ele vai dizer assim, no capítulo de número 7, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. As portas largas representam as facilidades da vida, mas corrompidas pelo pecado. As portas estreitas
São os obstáculos enfrentados na peregrinação do homem na terra. A porta estreita é de difícil acesso. Não se pode passar por ela com bagagem do pecado. Tem que passar limpo. Tem que fazer esforço. Por isso Jesus diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Não é fácil. Não pense que a salvação é muito fácil. Eu vou na igreja e já estou salvo. Eu me batizei e já estou salvo. Eu ouço o pastor pregar e já estou salvo. É preciso ter uma vida de comunhão com Deus. Uma vida de entrega total ao Senhor. Uma vida que realmente seja aquela vida que o Senhor estabeleceu para que vivamos. Esses conselhos bem observados que Jesus deu ali no Sermão do Monte é o alicerce de uma casa construída sobre a rocha. Quando ele fala ali a princípio, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é comparado ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Esses conselhos que ele deu no sermão é exatamente as palavras que ele estava falando aqui no texto que nós lemos no princípio da mensagem. A Bíblia diz que ele fala que caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa. Quais são as interpretações da chuva, dos rios e dos ventos? Muitas vezes as lutas são as lutas do dia a dia. A chuva são as lutas do dia a dia que vêm em abundância sobre nossas vidas. Transbordados dos rios muitas vezes são as enfermidades que assolam as pessoas. São as investidas do inimigo, de Satanás, trazendo dor, trazendo tristeza, trazendo desespero, tentando mostrar que a esperança em Cristo não tem valor. São as tribulações da vida. Mas se a tua fé está alicerçada nas palavras de Jesus, tua casa, que é a tua vida, está firmada na rocha. Aleluia! Glória a Deus! A sua casa está firmada na rocha que é Cristo. Pode ter certeza que se a tua casa está firmada na rocha, que é Cristo Jesus, não cairá. Ainda que venha chuvas, ainda que transborde os rios, ainda que sopre os ventos, a tua casa não cairá. Pode até tirar um pouquinho da pintura, mas não cairá. Pode até tirar um pouquinho do reboco, mas não cairá. Agora, se a tua fé não está alicerçada nas palavras do Senhor Jesus, a tua casa, que é a tua vida, está construída sobre a areia. E quando a chuva cair, quando as tempestades da vida chegarem, ela vai desmoronar. Por isso o conselho dessa noite, baseado nas palavras de Cristo Jesus: construa a sua casa sobre a rocha, construa a sua casa sobre as palavras do Senhor Jesus. A tua casa é a tua vida. Construa, alicerce ela nas palavras de Cristo Jesus. E com certeza, quando as tempestades chegarem, ela não vai cair. Quando as dificuldades chegarem, você vai ter fé suficiente para resistir a elas. Porque a sua fé não foi firmada em coisa alguma. A sua fé não foi firmada sobre a areia, mas a sua fé foi firmada na palavra do Todo-Poderoso, daquele que venceu a morte, daquele que venceu o diabo, daquele que venceu todas as coisas e nos deu o acesso à eternidade na sua presença. Glória a Deus. Quero orar neste momento por você. Eu gostaria que, se você ainda não firmou a sua casa sobre a rocha que é Cristo, se sua casa não está alicerçada em Cristo Jesus, não perca tempo, não perca a oportunidade. O dia que se chama hoje
é o dia que Deus está te dando para que você firme a sua casa sobre as suas palavras, sobre a rocha da eternidade em Cristo Jesus. Bem, vamos estar orando neste momento. Gostaria que você orasse comigo. Se você nessa noite quer entregar sua vida ao Senhor, firmar a sua casa sobre a rocha que é Cristo, ore assim comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos, Senhor. Perdoa todos os meus pecados. Firma os meus pés nos teus caminhos. Porque, Senhor, por meio da tua palavra, eu entendi que eu necessito buscar no Senhor o melhor tesouro para a minha vida. Senhor, em nome de Jesus, faz isso, Senhor. Eu não sei orar como convém, mas eu sei que o Senhor está ouvindo a voz do meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou assim, pode ter certeza que o Senhor ouviu a sua oração. Pode ter certeza que o Senhor vai escrever o seu livro, o seu nome no livro da vida. A palavra diz que é aquele que entrega a vida a Cristo, o seu nome é escrito no livro da vida. O seu nome vai sair do livro da morte e vai entrar para o livro da vida. Eu queria orar ainda um pouco mais pelas mães. Eu quero parabenizar as mães pelo seu dia especial. Sabemos que todos os dias são dias das mães, mas hoje é comemorado o dia especial das mães, que tem um papel importantíssimo na vida dos seus filhos, dos seus esposos, e sabemos das dificuldades que muitas têm passado com seus filhos, sabemos das dificuldades que muitas têm passado também com seus esposos, mas sabemos também que muitas bênçãos as mães têm recebido do Senhor. Eu quero orar especialmente pelas mães, pedir que a bênção do Senhor esteja sobre as suas vidas. Amém? Você que é mãe e você que deseja ser mãe, esteja orando neste momento. Vamos colocar diante do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, ainda estamos aqui na Tua presença nessa noite. Ó Deus, aclamar especialmente, ó Deus, pelas mães, todas as mães que estão nos ouvindo, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, que conhece o coração de cada uma delas, que conhece as dificuldades pelas quais cada uma delas tem passado, Senhor. Que conhece, meu Deus, a luta enfrentada no dia a dia, mas conhece também, Senhor Deus, as bênçãos que têm sido derramadas pelo Senhor sobre a vida de cada uma. Meu Deus, sabemos que Tu, que é o sustentador de todas as coisas, Tu, ó Deus, é quem proporciona o melhor para cada uma, ó Pai. Abençoa, meu Deus, esta mãe que neste momento está orando ao Senhor, está clamando pelo seu filho, está clamando pelo seu esposo, porque está, ó Deus, convivendo com uma situação que ela não tem mais como resolver. E nessa noite está colocando diante do Senhor, porque sabe que do Senhor vem a resposta, do Senhor vem a solução. Deus, em nome de Jesus, Pai, esta mãe, ó Deus, que está com o coração agradecido por aquilo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por cada mãe aqui representada, Senhor Deus. E que a Tua bênção esteja sobre a vida de cada uma delas. Ó Deus, não somente nesse dia, mas todos os dias da vida delas, Senhor. Abençoa e enche da Tua graça, do Teu amor. Enche, meu Deus, da Tua misericórdia. Enche, meu Deus, da direção do Teu Espírito Santo sobre a vida de cada mãe, para a glória e para a honra do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ter mais um cântico de louvor e em seguida nós estaremos orando e encerrando o nosso culto nessa noite. Amém? Vamos ter mais um cântico de louvor. Glória a Deus pela palavra que recebemos. E nesse momento quero convidar você a adorar o Senhor conosco por meio desse cântico que declara que somente em Cristo nós podemos confiar e que a nossa fé está firmada no Senhor. Adore o Senhor conosco.
Cristo posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil, perdeu, mas pleno Deus, que volte amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou, vitória eterna conquistou, do meu pecado livre estou, de Deus eu sou e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Não há mais culpa ou medo atroz, esse é o poder de Cristo em mim, por toda a minha vida aqui, Ele será meu guia, enfim, nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer, até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer. Glória a Deus, nós permaneceremos firmes no Senhor. Que Deus te abençoe. E a sua participação em nosso culto online. Quero agradecer você que nos ouve, que nos assiste. Continue conosco, continue ouvindo a palavra do Senhor, continue ouvindo a meditação da palavra do Senhor em todos os dias que nós assim o fazemos. Eu quero orar agradecendo a Deus pela vida de cada um. Vamos orar. Deus amado e bendito, muito obrigado, ó Deus, por essa noite maravilhosa, Senhor Deus. Muito obrigado pelo teu cuidado para conosco. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua presença em nosso meio, Senhor. Eu creio, ó Pai, que esta noite foi uma noite diferente. Foi uma noite, ó Deus, em que servirá de reflexão, ó Deus, das nossas andanças
das nossas caminhadas, das nossas atitudes, ó Deus, para que possamos refletir sobre tudo isso, ó Pai, que o Senhor tem nos mostrado na Tua palavra e procurar fazer aquilo que é da Tua vontade. Deus, em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, a vida de cada um que tem nos assistido, Senhor Deus, os nossos irmãos, os nossos amigos, os que estão perto e os que estão longe, Senhor. Mas sabemos que diante do Senhor estão todos perto. Abençoa poderosamente a vida de cada um. Nós oramos em nome de Jesus e que o amor do Senhor nosso Deus, a graça de Cristo Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre o povo de Deus, disperso por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.